Bom dia, meus alunos, meus amores do terceiro ano. Começando hoje mais uma semana de aulas remotas, certo? E a professora veio aqui antes para desejar muitas boas-vindas nessa semana. Que Jesus e Maria nos cubra com seu manto santo, nos proteja, nos dê saúde e paz. E hoje nós temos duas aulas de língua portuguesa. Vamos pegar o nosso livro Buritir Mais Português, do terceiro ano, e abri-lo na página 16 e 17 para estudarmos tipos de linguagens, certo? Linguagem formal e linguagem informal. Conhecer, aprender, compreender, diferenciar o que é uma linguagem formal, o que é uma linguagem informal. E vocês vão pegar o livro, abri-lo e ler com a professora na página 16, nesse retângulozinho verde, certo? A professora vai fazer a leitura e vocês acompanham daí bem direitinho. Então vamos lá. A linguagem formal é usada quando se fala com uma autoridade, na escola ou no trabalho, ou quando se escreve documentos oficiais e carta para pessoas com quem se tem pouca intimidade. Nesse caso, empregamos com mais rigor as regras gramaticais. Linguagem informal é usada com amigos e familiares em cartas, bilhetes, diários, etc. Nesse caso, podem ser usadas gírias e expressões populares. É importante saber quando usar cada uma dessas linguagens. Então, a linguagem formal é aquela que a gente fala com a pessoa usando mais termos gramaticais, usando mais os pronomes de tratamento. Senhor, senhora, excelência, excelentíssimo, senhorita e assim sucessivamente. Por exemplo, a linguagem informal, eu vou até o fórum de Porto Real do Colégio e aí eu vou lá falar com o juiz. Então, eu não posso chegar na sala do juiz, abrir a porta e quero falar com você. Não posso. Se eu fizer isso, ele vai mandar me prender, porque ele é autoridade. Se ele é autoridade, eu tenho que agendar. E quando eu for lá, certo? Me sentar para falar com ele, eu tenho que falar com a devida calma e uma devida classe. Entendeu? Ah, Vossa Excelência pediu isso, e aí dizer o que é que eu quero tratar com ele. Eu vou na delegacia, mesma coisa, porque o delegado é uma autoridade. Entenderam? Mas aí com o coleguinha, vizinho, que eu brinco, com o coleguinha da mesma rua, com meu primo, mesmo morando distante, eu ligo, e aí, como é que você tá? Olha, não vou tratar mais como excelentíssimo senhor, é você. Como é que você tá? Ligo pro meu primo, e aí, você tá bem? Então, isso é uma linguagem informal. A linguagem formal é aquela onde eu uso mais os pronomes de tratamento. A linguagem informal, foi que a professora leu, a gente pode até usar gírias, certo? Tipo, eu tô no grupo do WhatsApp, aí eu boto, e aí, galera, terminou? E aí, galera, como é que vocês estão? Esse aí, galera, é um tipo de gíria. Mas como eu estou falando com uma pessoa mais próxima, mais íntima a mim, eu posso usar. Não é nenhuma autoridade, então eu posso me relacionar com ele, falar com ele, com essa pessoa dessa maneira. Então, espero que vocês tenham entendido, para a gente poder agora responder a atividade da página 16 e 17. Onde na primeira questão, olha, nós temos o seguinte: leia um trecho de outra carta de Charlot. Aí na carta de Charlot tem assim: Ropidópolis, 3 de maio. Prezado poeta, como o senhor não me respondeu, estou escrevendo novamente. Estou escrevendo novamente. Na letra A, nós temos o seguinte: de que modo Charlot se dirige ao destinatário? Como foi que ela falou com o poeta no início da sua carta? Então, a Charlot colocou lá:
prezado poeta. Primeiro, letra A, nós vamos lá complementar e colocar o nome prezado poeta. Vamos lá. Letra B. De que outra forma Chalot trata o poeta nesta carta? Logo no início ele diz, como o Senhor, olha aí, pronome de tratamento. Então, ela trata o poeta como Senhor. Letra B. Segundo, letra A. Releia o início da carta da página 12 e responda. De que forma Chalot trata o destinatário nessa carta? Então, a gente volta lá para a página 12, texto de Chalot ao poeta, e a gente vai ver de como é que ela fala com ele. Então, ela fala o seguinte: poeta, Felpo querido, você Então, se a gente observar na segunda questão, no meio lá já da carta, parece que ela já tem uma determinada intimidade, um determinado conhecimento com o poeta. Ela não fala mais, o senhor pode, querido poeta, não. Poeta querido, você, então você já dá uma determinada intimidade, um determinado conhecimento a ela, referente a Felpo, que era o poeta. Letra B. Essas formas de tratamento indicam que o relacionamento entre Chalot e o destinatário da carta é mais distante ou mais próximo. Então, quando ela diz você, indica que ela tem mais proximidade. Então, a gente vai colocar isso, indica ser mais próximo. Terceira questão. Com quem você usaria um tratamento mais distante numa conversa? Eu acho que vocês usariam com a professora. Porque a Sara liga para mim, professora, a senhora tem isso, a senhora não mandou isso. Então, assim, ela usa um tratamento, um pronome de tratamento comigo, diferenciado, e como se ela estivesse falando com a irmãzinha dela. E eu tenho certeza que todos vocês iam fazer a mesma coisa. Mas se quiserem botar outra resposta, fica à vontade. Então vamos lá, vou colocar aqui. Tem outro pontinho. E um tratamento mais próximo? E com quem vocês usariam um tratamento mais próximo? Certo? Tipo, com quem vocês usariam a palavra você? Você pegou assim, isso meu, pegou meu caderno. Você que pegou minha caneta. Com quem você usaria? Mas eu acho que com o irmãozinho, com o primo, com o colega. Irmão. Número 4, que é o da página 17. Que linguagem as personagens da cena ao lado estão utilizando? E eu vou marcar se é uma linguagem informal ou se é uma linguagem formal. Nessa cena aqui, nós temos, olha, 2 balãozinhos de fala, onde a criança faz o seguinte: com licença, senhor Oswaldo, a professora pediu-me que lhe entregasse as redações. Seu Oswaldo responde: obrigado, Ricardo, deixe-me ver. Então, quando Ricardo fala com o seu Oswaldo, ele usa uma linguagem formal ou uma informal? Ele fala usando pronomes de tratamento. Então, fala assim que ele diz: com licença, mostra a educação, senhor Oswaldo. Então, só essa frasezinha dele já indica que é uma linguagem formal.
Tem o seguinte, um pontinho no C, no quadro. Copie da cena um exemplo dessa linguagem. Então, vamos lá. Com licença. Senhor Oswaldo. Quinta questão. Escreva F para a linguagem formal e I para a informal. E eu tenho aí 4 quadradozinhos, não é? A professora vai ler e já marca lá. No primeiro, cola aqui que vai rolar um som. Cola aqui que vai rolar um som. Então, essa é um tipo de gíria. Se é gíria, é uma linguagem informal. Então, letra I. No quadrinho de baixo, ali onde a professora colocou a letra I. Venha ao cinema conosco. Venha ao cinema conosco. Uma frase bonita, não é? Linguagem formal, não foi usada nenhuma gíria. No outro quadrado, nós temos o seguinte. Caros colegas. Caros colegas, a gente não costuma ouvir. A gente costuma ouvir, ei, vem cá! Então, caros colegas é uma linguagem formal. E o último, e aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? O professor está falando uma gíria. Se é uma gíria, linguagem informal. Sexta questão. Reescreva as frases trocando a linguagem informal nas expressões sublinhadas por linguagem formal. Então, na letra A do número 6, nós temos o seguinte. A gente sentiu o maior medo. Ao invés de colocar aí a gente e o maior, o que é que eu poderia escrever? Vou fazer toda a frase de novo e substituir a gente e o maior. Então, eu poderia fazer o seguinte. No lugar de a gente, colocar nós sentimos. No lugar de o maior, eu posso colocar muito medo. Letra B. Eu tô com fome. Não existe o verbo tô. São vícios de linguagem. Nós costumamos falar, cortar as palavras pela metade. Eu tô, tu tá, ele tá. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Tudo errado. Então, no lugar do tô, que é um vício de linguagem, é uma linguagem falada, mas não é uma linguagem formal. Então, no lugar do tô, nós vamos substituir por estou. Agora, o verbo está, esse existe. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos. Então, vamos lá. No lugar do tô, eu vou botar estou. Eu estou com fome. E no sétimo, que é uma questão pessoal, nós temos: escreva uma frase em linguagem formal. E depois tem reescreva em linguagem informal. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui na formal. Olha o que a professora vai escrever. Vou chamar meus filhos para ir passear. Vamos passear na linguagem informal. Olha o que a professora vai escrever. Bora ali. Então, olha a diferença. Vamos passear. Até no som da nossa voz sai diferente. Vamos passear. E a linguagem informal, bora ali.
Então, essa é a nossa atividade de língua portuguesa, certo? Vocês não esqueçam de mandar as fotos direitinho, bem bonitinho, tanto da atividade quanto de vocês fazendo a atividade. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã com a aula de matemática.